subsídios. Lições Bíblicas Jovens. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Retomamos com um conteúdo inédito, elaborado exclusivamente para esta edição. Aprenda com experientes nomes da área do ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Elienay Cabral, Ezequias Soares, Douglas Batista, Alexandre Coelho, Joane Bentes, Thelma Bueno e a convidada internacional Nancy Piercy, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 9 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site cned.com.br. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e concorra a prêmios. Venha participar do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Lição 11. Antecipando os planos de Deus. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É uma honra estar mais uma vez com você aqui para juntos partilharmos um pouco mais de pontos essenciais da nossa lição de jovens para o próximo domingo. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição, e quero também dar aqui as minhas boas-vindas a você que é pastor, professor de outra classe de escola dominical, superintendente, que estão nos honrando aqui neste vídeo, assistindo este vídeo, talvez aí colaborando um pouco mais para o crescimento da nossa classe de jovens. Ao longo deste trimestre nós estamos tratando sobre o assunto tentação. E a lição do próximo domingo, ela vai tratar sobre o tema antecipando os planos de Deus. Em que aspecto nós estamos tratando? Vamos nos lembrar que na lição 9 nós abordamos a primeira tentação de Jesus, na lição 10 a segunda. Nesta lição 11 nós vamos abordar a terceira tentação pela qual o Senhor Jesus passou e de que forma o Senhor trouxe respostas ali a Satanás para não cair em tentação, vencer o inimigo e não desobedecer a Deus. Então, vamos começar a leitura da nossa lição que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 8 a 11 e também Deuteronômio, capítulo 6, versos 3 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deuteronômio, a partir do capítulo 6, versos 13 a 14. Ouve, pois, Israel, atenta para que os guardes, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que manda leite e mel.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Nesta terceira tentação, cuja temática se refere a antecipar os planos de Deus, Satanás se aproxima do Senhor Jesus Cristo com o objetivo de trazer uma sugestão para o Senhor Jesus. Satanás, ele faz com que Jesus seja transportado a um alto monte. A Bíblia não diz onde é esse monte, então qualquer nome que venha a ser dado vai ser uma mera especulação. Mas a Bíblia é enfática ao dizer que Satanás mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. É possível que tal mostra, tal apresentação tenha se dado por meio de uma visão, onde Satanás teria apresentado ali ao Senhor Jesus Cristo todos os reinos do mundo, mas também as glórias deles. Afinal de contas, Satanás não ia mostrar um reino destruído ou reinos em guerra, ou reinos que não pudessem chamar a atenção de alguém que seria, em tese, tentado para chegar ao poder. Satanás vai mostrar os reinos do mundo e também aquilo que eles tinham de melhor, aquilo que tinha de mais aprazível, aquilo que nós vamos chamar, como Mateus chamou, de a glória destes reinos. E ele falou o quê? Tudo isso eu vou te dar se você se ajoelhar e me adorar. Observe que Satanás não diz para Jesus que você permaneça em adoração a mim. Talvez ali Satanás estivesse sugerindo ao Senhor Jesus Cristo que o Senhor, por apenas alguns segundos, se ajoelhasse, se encurvasse e reverenciasse o inimigo das nossas almas. Então, esse é um grande perigo com o qual nós estamos provavelmente aí lidando. Afinal de contas, é possível que nós venhamos a ser tentados a não deixar de ser crente, mas esquecer um pouco da nossa fé em um pouquinho de tempo para conseguir, de repente, alguma outra coisa, algo que talvez levasse um tempo para recebermos. Se nós deixarmos um pouco, abrirmos mão de alguns aspectos da nossa fé, aquele objeto, aquele bem ou aquela grande, entre aspas, bênção com a qual nós estamos aguardando a chegada, ela chegaria então até as nossas mãos. Como eu disse, o tópico 1 da lição fala sobre a glória deste mundo, quando Satanás muda o cenário da tentação e ele retira Jesus do pináculo do templo para um monte muito alto, o qual Mateus ele não nomeia, não apenas ele não nomeia, mas ele também não diz onde foi que esse monte estava posicionado, ok? Entretanto, devemos deixar claro que Satanás ele é realmente astucioso, porque, como eu disse em alguns instantes, ele não vai tentar mostrar para Jesus o pior do reinos, vai mostrar aquilo que é mais bonito. Só que nem sempre aquilo que é o mais bonito é o composto como um todo do reino que está sendo apresentado. E o que Satanás ele tem a oferecer? Ele diz que ele ofereceria, ele daria a Jesus toda a glória daqueles reinos do mundo se Jesus o adorasse. Um outro evangelista ele vai dizer que Satanás diz, olha, porque isso tudo é meu, eu recebi, eu dou a quem eu quero. Na verdade,
a gente não entra nessa questão, nesse quesito no Evangelho de Mateus, tá ok? Mateus ele não se preocupa com essa parte de discutir quem deu o domínio e a glória do mundo para Satanás, ou se Satanás pegou, ou se lhe foi concedido. Isso não está em xeque aqui no Evangelho de Mateus. O que está em xeque em Mateus é que Satanás ele arroga para si os reinos deste mundo e a glória de cada um deles, e ele vai tentar Jesus, fazendo com que Jesus se sinta motivado a, de certa forma, chegar a ser um Messias sem passar pela cruz, chegar a ser o dono de tudo sem que seja necessário para ele passar por todo aquele caminho de dificuldade, sofrimento, e essa vai ser a grande tentação com a qual o Senhor Jesus será tentado, será provado, que é o quê? Fazer com que o plano de Deus seja de alguma forma antecipado. E isso é extremamente perigoso, sim, por quê? Porque quando a gente tenta antecipar algo que Deus tem para cada um de nós, naturalmente nós vamos ter dificuldades, pois ainda não passou o tempo necessário para que a bênção que nós estamos almejando do Senhor, ou a bênção que o Senhor disse que nos enviaria, falta talvez algum tempo ainda para que isso aconteça, até para que nós venhamos a amadurecer. Era necessário que Jesus passasse por todo aquele processo. Ainda assim, Jesus permaneceu fiel. Satanás ele ofereceu a Jesus não adoração, não é? Afinal de contas, vamos nos lembrar que Jesus é Deus e Satanás é uma criatura. Nada melhor para o inimigo do que ser adorado pelo próprio Criador, ao invés de ele, como criatura, adorar o Criador. Só que Satanás ele percebeu que com Jesus ele não poderia trazer essa ideia. O Senhor Jesus permaneceu firme nos seus aspectos, né? E o que o Satanás pediu de Jesus? Somente um momento de adoração. A Bíblia não dá a entender que Satanás pediu a Jesus vários momentos de adoração, de reverência, de respeito, consideração e reconhecimento. Não é? A Bíblia deixa claro que isso aconteceu uma vez. E ali a única coisa que ele gostaria de receber de Jesus é a adoração, já que ele não pode convencer o Senhor Jesus a usar o seu poder de Filho de Deus, para satisfazer uma necessidade pessoal, como aconteceu na primeira tentação. E já que ele não conseguiu fazer com que Jesus se sentisse tentado a colocar Deus à prova, como aconteceu na segunda tentação, desta vez Satanás faz o possível para fazer com que Jesus se prostre diante dele para antecipar a glória do mundo, a glória que está reservada ao Senhor nosso Deus no final dos tempos, essa glória que vai fazer com que haja esse reconhecimento mundial, público, em grande escala, do poder do Senhor Jesus Cristo. Isso foi trazido por Satanás como uma forma de tentar antecipar. Você não precisa passar pela cruz para ser aí reconhecido como Messias. Basta que você me adore e eu vou te dar tudo isso que seja aí, que talvez você esteja querendo. E aí o tópico 2 da nossa lição, ele vai tratar sobre não antecipe o que Deus tem para você. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. É importante nós trazermos isso, sim, por quê? Deus ele tem o seu próprio projeto, o seu próprio plano, e ele não se deixa levar pelas ações do diabo. Deus não se deixa convencer por aquilo que Satanás está tentando oferecer. Deus não se deixa ser tentado, não é? Então nós temos que tomar esse primeiro aspecto para quando formos falar com os nossos jovens. Nós precisamos deixar claro isso aí para eles. Segundo, o mundo que Jesus veio para salvar. Observe que Satanás estava oferecendo a Jesus os reinos do mundo e a glória deles. Mas Jesus tinha um projeto diferente quando ele foi enviado da glória para estar conosco. Jesus veio para salvar o mundo, porque diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então observe que Satanás ele vai fazer o possível para tentar convencer o homem de que ele pode ter as coisas. E ele tentou convencer Jesus também a se dobrar diante dele de uma forma até de antecipar tudo aquilo que Deus tinha. Mas se Jesus tivesse feito aquilo, com certeza o Senhor nosso Deus não teria conseguido chegar até a cruz,
passar pela morte, ser ressuscitado, ser glorificado, e hoje nós estamos aqui para tratar deste assunto em nome de Jesus. Satanás, ele fez o possível para que Jesus não viesse salvar o mundo, e justamente se dobrar diante do inimigo seria uma dessas formas com as quais o plano do Senhor poderia falhar. E o tópico 3 da nossa lição vai falar sobre a quem devemos adorar. Vamos nos lembrar de que na primeira tentação, o Senhor Jesus Cristo, quando foi desafiado a transformar pedras em pães, ou seja, utilizar o seu poder para satisfazer uma necessidade pessoal, ele citou a palavra de Deus com base no livro de Deuteronômio, que foi a repetição da lei, uma revisão, um lembrete da lei de Moisés para o povo que estava entrando no deserto, porque aquela geração que estava entrando no deserto provavelmente já tinha se esquecido da lei de Deus. E Moisés, no livro de Deuteronômio, vai repetir, vai relembrar os mandamentos do Senhor. E ali Moisés ele deixa claro para o povo de Israel, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então, Jesus ele remonta o momento em que o povo estava no deserto para responder a Satanás. Logo a seguir vem a segunda tentação, onde Satanás vai fazer o possível para que Jesus ele tome a iniciativa de colocar Deus à prova, e Jesus vai lembrar novamente do povo de Israel quando estava em Massá e Meribá, quando eles questionaram a presença de Deus entre eles, duvidando da presença de Deus por causa de um momento de adversidade. E ali o Senhor Jesus traz para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. E desta vez, para responder essa terceira tentação, o Senhor Jesus também se utiliza da sua palavra, relembrando o povo do deserto, que estava saindo do deserto para entrar na terra prometida, quando Moisés os chama e olha, vocês foram tirados do Egito, a geração anterior morreu no deserto, Deus preservou vocês em vida para que vocês pudessem chegar na terra prometida. E ali o homem de Deus, ele lembra ao povo de que eles iam entrar em cidades que eles não construíram, morariam em casas que não foram feitas por eles, beberiam água de poços que eles não cavaram e comeriam uvas e azeitonas de vinhedos e olivais que eles não plantaram. Tudo aquilo Deus estava dando para o povo. Só que Deus sabia que uma vez que o povo estivesse descansado, alimentado e farto de tudo, eles provavelmente procurariam desagradar a Deus, buscando andar no caminho de outros deuses. Então, o Espírito de Deus inspirou Moisés para que ele dissesse: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que Deus nos lembra, ou seja, Deus faz com que a nossa memória seja avivada para que nós não venhamos a ser ingratos. E em segundo lugar, Deus não apenas nos utiliza a memória para que não sejamos ingratos, mas também venhamos a ser o quê? Incrédulos. Imaginar que Deus não tem mais compromisso com a gente, nós também não temos compromisso com Ele. O povo de Israel, infelizmente, deixou a desejar nesse quesito, entraram na terra prometida, cumpriram tudo aquilo que Deus falou, mas foram se afastando de Deus porque imaginavam que Deus não era mais necessário. E esse é o grande problema que o povo do deserto vai nos ensinar nessas três respostas que Deus dá. Uma vez o povo está rebelde e exaltado e Deus humilha o povo deixando que eles sintam fome, mas depois provê o alimento. Da segunda vez, o povo é desafiado ali justamente a fazer coisas diferentes e Deus diz: olha, vocês não podem colocar Deus à prova. E nesta terceira tentação nós vamos ver o quanto Deus se preocupou em zelar pelo seu povo, lembrando esse povo: olha, vocês vão entrar numa terra muito boa que eu vou dar, quando vocês comerem e se fartarem, estiverem descansados, não esqueçam de servir ao Senhor. Tem gente que serve ao Senhor no momento de adversidade, no momento da luta, da fome, da sede, mas quando se colocam ou são colocados, alçados em uma posição de descanso, de melhores meios, de mais recursos, eles acabam se esquecendo do Senhor e buscando substituir a presença do Senhor por outros seres que não podem suprir as nossas necessidades. Por isso que o texto de Moisés ele deixa claro: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que ouve
à roda de vós. Portanto, nós devemos tomar bastante cautela, porque esquecimento e ingratidão andam juntos. Quando o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida, eles precisavam ser lembrados de que eles deveriam amar, honrar e servir somente ao Senhor, porque era o Deus de Israel que estava colocando o povo na Terra Prometida. Por isso, essa cautela que sempre deve ser colocada. E uma outra coisa, para a gente finalizar a nossa lição: adoração e serviço a Deus. Adoração e serviço são palavras muito compatíveis, porque quando nós estamos adorando, nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Nós devemos ter cuidado para não desviar a nossa adoração e o nosso serviço do Senhor para qualquer outra coisa. Satanás, ele fez o possível para que Jesus se deixasse levar por aquela situação e se curvasse diante de Satanás e o adorasse. Só que Jesus, ele mencionou a palavra de Deus e venceu a tentação. Como eu costumo dizer, a Bíblia nos oferece, nos proporciona tudo aquilo que é preciso para que venhamos um dia a estar diante de Deus da melhor maneira possível. Se o Senhor Jesus, que não tinha na sua época o Novo Testamento como um todo, como nós temos hoje, utilizou a lei de Deus para vencer Satanás, é possível que nós venhamos a nos manter firmes também, não apenas lendo a palavra de Deus, mas tomando um posicionamento de não apenas confiar em Deus, mas de ler a sua palavra, pois é pela leitura da palavra de Deus que nós aprendemos, que nós crescemos e vamos nos manter firmes. Que Deus possa abençoar grandemente a sua aula, que Deus te conceda um domingo abençoado diante dos seus jovens e que, acima de tudo, que a poderosa mão de Deus esteja abençoando você e seus alunos. Amém.